Ana Santos, 52 anos, fingia dormir no assento 8A do voo 3847 da Azul, de São Paulo para o Rio de Janeiro. 5 anos como assistente administrativa numa seguradora. 5 anos escondida. 5 anos fingindo que Major Ana Santos nunca existiu. O Boeing 737 cortava as nuvens numa tarde chuvosa de quinta-feira, quando tudo mudou. A turbulência começou suave, depois violenta, como animal ferido. Ana despertou com o barulho de objetos caindo dos compartimentos. Passageiros gritavam. As luzes de emergência piscavam vermelho sangue. A voz soou pelo interfone, grave, tensa, assombrosamente familiar. Senhores passageiros, aqui é o comandante Roberto Silva. Temos emergência técnica grave. Se houver algum piloto de combate a bordo, identifique-se imediatamente na cabine. Ana gelou. O coração disparou. Roberto Silva, seu ex-marido. O homem que a destruíra psicologicamente e roubara sua filha. Ela se encolheu no assento, puxando o casaco sobre o rosto. Não podia ser coincidência. Em dezenas de voos semanais no Brasil, ela tinha que estar justamente neste, no dia em que finalmente ia ao Rio tentar reconquistar Laura. Meu Deus, a gente vai morrer? Chorou uma garotinha 3 fileiras à frente. Não, amor, disse a mãe, abraçando a criança. Os pilotos vão cuidar da gente. Ana fechou os olhos com força. 18 anos como piloto de caça da FAB. Major condecorada, uma das poucas mulheres a comandar missões de combate. Mas Roberto havia envenenado até isso, transformando cada conquista em humilhação. O avião balançou violentamente. Ana reconheceu os sons, motor direito irregular, sistemas hidráulicos fazendo ruídos estranhos. Sua experiência militar gritava que havia algo muito errado. A voz de Roberto ecoou novamente, agora com pânico mal controlado, repetindo: preciso urgentemente de piloto militar a bordo. Situação crítica, 200 vidas em risco. Ana abriu os olhos. Pela janela, o céu azul infinito que um dia amara mais que tudo. O mesmo céu que Roberto dissera que nunca seria verdadeiramente dela. Mulher não nasceu para comandar homens na guerra, ele costumava dizer. É biologia. Vocês são emocionais demais quando a pressão aperta. Agora ele implorava exatamente o que sempre negou que ela podia oferecer. A ironia cortava como lâmina enferrujada. Ana conheceu Roberto Silva 20 anos atrás, quando ainda era tenente na Academia da Força Aérea. Ele era instrutor, 2 anos mais velho, seguro de si, charmoso. Ana era a única mulher numa turma de 20 cadetes, voava melhor que a maioria, mas Roberto a fazia sentir especial. Você não é como outras mulheres, ele dizia nos primeiros meses. Você entende o que realmente importa. Casaram-se numa cerimônia militar linda. Laura nasceu 3 anos depois, menininha de olhos grandes que adorava ver a mamãe de uniforme. Por alguns anos, Ana acreditou que podia ter tudo. Casamento, maternidade, carreira militar. Mas quando Ana começou a se destacar, Roberto mudou. Ana, você está se exibindo, dizia após missões bem-sucedidas. Homem não gosta de mulher que precisa provar que é melhor. Cada promoção dela virava motivo de briga. Quando Ana recebeu condecoração por heroísmo, salvara 2 pilotos abatidos em território hostil, Roberto disse na frente dos colegas: minha esposa sempre foi boa em cuidar dos outros. Instinto maternal. A humilhação crescia como câncer. Em público, ele a diminuía. Em casa, explodia. Laura precisa de mãe presente, não de heroína de guerra. Gritava durante as brigas que se tornaram rotina. Você está perdendo a feminilidade, Ana, virando homem. Ana tentava equilibrar tudo. Missões de dia, mãe à noite. Mas Roberto encontrava defeito em cada escolha. A destruição final veio quando Ana foi promovida a major, aos 35 anos, a mais jovem da FAB. Roberto, preterido novamente, perdeu o controle total. Você dormiu com alguém? Explodiu. Porque mulher não consegue essa promoção limpa. Naquela noite, Laura ouviu a briga terrível. No dia seguinte, a menina de 15 anos disse:
Mamãe, papai tem razão. Você se importa mais com esses aviões que comigo. O divórcio foi guerra psicológica. Roberto envenenou Laura sistematicamente. Sua mãe escolheu a carreira. Se ela realmente te amasse, largaria essa obsessão. No final, Laura escolheu ficar com o pai. Ana ainda se lembrava das últimas palavras da filha. Mãe, você é teimosa demais. Sempre quer provar que é melhor que todo mundo. Por isso você nunca vai ser feliz. Ana pediu baixa uma semana depois. Não conseguia mais voar, sabendo que perdera o amor da filha por isso. Mudou para São Paulo, virou funcionária comum, tentou desaparecer. Agora, 5 anos depois, estava no mesmo avião que o homem que destruíra sua vida, ouvindo-o implorar por sua ajuda. Uma comissária jovem passou pelo corredor, visivelmente desesperada. Por favor, alguém tem experiência militar? O comandante precisa de ajuda urgente. Ana se fez de morta, mas sentia o pânico crescendo no avião. Passageiros choravam. Um homem gritava sobre morrer longe da família. O cheiro de medo era palpável. Ana conhecia Roberto bem demais. Se ele estava pedindo ajuda, era porque a situação estava além do controle dele. Ele preferia morrer a admitir fraqueza publicamente. Sua mente de piloto analisava automaticamente os sons. Motor direito com problema sério, controles instáveis e algo mais sinistro. Padrão de falhas muito específico. Mamãe, por que o avião está balançando tanto? Perguntou a garotinha da frente. Ana olhou para a criança e viu Laura pequena. Quantas noites Laura perguntara se a mamãe voltaria das missões perigosas. Sempre volto, princesa. Ana costumava prometer. Mamãe sabe voar muito bem. Mas Laura cresceu ouvindo do pai que lugar de mulher não era no cockpit, que a mãe estava sendo egoísta, colocando estranhos antes da família. Aos poucos, a admiração nos olhos da menina virou ressentimento puro. A voz de Roberto cortou as memórias. Atenção, passageiros. Vou ser direto. Temos falhas múltiplas de sistema. Preciso de alguém com conhecimento militar. É questão de minutos. Ana ouviu o desespero que ele tentava esconder. Roberto sempre fora orgulhoso demais, preferia resolver sozinho, mesmo quando precisava de apoio. Quantas vezes ele criticara exatamente isso nela? Ana, mulher não tem sangue frio para comando. Na pressão, vocês ficam emocionais. Tomam decisão pelo coração. A comissária passou por ela novamente, quase chorando. Por favor, alguém, não posso perder esse avião. Ana podia se identificar. Podia revelar 18 anos de FAB, missões perigosas, pousou com motor em pane, voou em tempestades que fariam qualquer piloto civil desmaiar. Mas se fizesse isso, teria que enfrentar Roberto. Teria que ouvir novamente que não prestava, que estava se metendo onde não devia. E se falhasse, provaria que ele sempre esteve certo sobre mulheres serem inadequadas para comando. O avião caiu em turbulência severa. Máscaras de oxigênio dispararam. Passageiros gritaram em terror. Ana olhou para a menina chorando e sentiu algo despertar. O instinto que a fizera uma das melhores pilotas de sua geração. A voz interior que Roberto nunca conseguiu silenciar completamente. 200 pessoas queriam chegar em casa. 200 famílias dependiam de alguém tomar a decisão certa, mesmo que esse alguém fosse a mulher que Roberto passara anos convencendo que era incompetente. Eu tenho experiência militar, Ana disse para a comissária, voz saindo mais trêmula que gostaria. A jovem se aproximou rapidamente, alívio estampado no rosto. Que tipo de experiência? 18 anos como piloto de caça da FAB, Major reformada Ana Santos. Graças a Deus, por favor, venha comigo. Ana se levantou com pernas bambas. Alguns passageiros olharam com esperança desesperada, outros com ceticismo óbvio. Ela ouviu um homem sussurrar, é só uma mulher, com tom de dúvida. A caminhada até a cabine pareceu durar horas. Ana não entrava num cockpit há 5 anos. Não falava com Roberto há mais tempo ainda. Não se sentia piloto há décadas.
mas 200 vidas dependiam dela superar o próprio medo. A comissária mostrou identificação militar para seguranças e bateu na porta. Comandante, trouxe a major reformada. Silêncio tenso. Depois, entre. Ana respirou fundo e abriu a porta. Roberto estava no assento do comandante, suor descendo o rosto, lutando com um painel cheio de luzes vermelhas. O copiloto, rapaz jovem, estava claramente em pânico. Quando Roberto se virou e viu Ana, passou por choque, constrangimento, algo parecido com alívio e depois raiva. Ana Santos. Não era pergunta, era acusação. O que você está fazendo aqui? Estou no voo. Você pediu piloto militar. Ana manteve voz firme, apesar do coração disparado. Roberto hesitou, o orgulho lutando contra desespero. Mesmo morrendo, custava aceitar a ajuda dela. Eu não sabia que eu ainda sei voar. Ana se aproximou do painel, experiência automaticamente analisando sistemas. Roberto, qual é a situação real? Ele relutou em responder. Admitir que precisava dela era admitir que estivera errado sobre ela durante anos. Sistema hidráulico principal falhou, disse, finalmente. Backup comprometido. Controle limitado. Ana examinou instrumentos rapidamente. Padrão de falhas muito específico. Sistemas militares eram projetados para não falhar assim. Roberto, ela disse lentamente, isso não foi falha mecânica. Como assim? Alguém sabotou este avião. E sabotou o direcionado. Conhece nossos protocolos da FAB. Roberto empalideceu. Mas quem teria conhecimento? Alguém de dentro, ex-militar. Ana sentiu frio na espinha. Roberto, é muita coincidência nós dois estarmos no mesmo voo quando isso acontece. A pergunta pairou no ar como bomba prestes a explodir. Roberto olhou para Ana, o orgulho finalmente derrotado pelo terror. Ana, eu sei que não tenho direito depois de tudo que fiz, mas não consigo resolver isso sozinho. Pela primeira vez em 20 anos, Roberto Silva admitiu publicamente que uma mulher podia ser melhor que ele. Ana olhou para o homem que destruíra sua autoestima, envenenara sua filha contra ela, passara anos dizendo que ela não prestava para comandar nada. Agora ele literalmente implorava para ela salvar a vida dele. Tudo bem, disse, sentando-se no painel do engenheiro. Mas desta vez, quando eu falar, você escuta. Roberto assentiu em silêncio. Mas no compartimento de passageiros, um homem observava a cabine com um sorriso cruel. Victor Mendes, ex-coronel que Ana denunciara por corrupção anos atrás, sabia que sua vingança cuidadosamente planejada estava apenas começando. Ana ainda não imaginava que o pior estava por vir, que alguém havia orquestrado aquela situação especificamente para humilhá-la da forma mais pública e devastadora possível. Que salvar aquele avião seria apenas o primeiro desafio. O verdadeiro teste seria salvar a si mesma do homem que jurou destruí-la. Ana estudou o painel com crescente apreensão. Cada luz vermelha contava uma história sinistra. Primeiro, sistema hidráulico principal, depois backup, agora controles de voo falhando em sequência, precisa de mais para ser acaso. Roberto, isso é sabotagem militar, disse, mãos começando a tremer. Padrão que ensinávamos na FAB para desabilitar sem destruir. Tem certeza? Roberto perguntou, suor descendo pela testa. 18 anos de experiência não mentem. Ana forçou-se a manter foco. Quem fez isso conhece exatamente nossos pontos vulneráveis. Roberto ficou pálido. Mas quem teria acesso? Uma voz masculina ecoou pelo interfone interno, educada e perigosamente calma. Comandante Silva, aqui é passageiro Victor Mendes, assento 12C. Tenho informações técnicas que podem interessá-los. Ana sentiu como se tivesse levado soco no estômago. Victor Mendes. O nome a atingiu como choque elétrico de memórias que tentava esquecer. Você conhece? Roberto perguntou, notando sua reação. Coronel Victor Mendes, ex-coronel. Ana teve que se apoiar na cadeira. Eu o denunciei por corrupção há 6 anos. Ele foi expulso da FAB com desonra. A voz voltou, agora com tom de falsa cortesia que não disfarçava a ameaça.
Major Ana Santos também está na cabine, imagino. Que reunião familiar. Interessante. Roberto olhou para Ana, começando a entender a gravidade. Ele fez isso de propósito. Victor jurou vingança no dia da expulsão. Ana sentia náusea crescendo. Disse que ia me destruir como eu destruí a carreira dele. Roberto, ele planejou colocar nós dois no mesmo avião. Como ele conseguiu? A voz de Victor interrompeu, agora claramente divertida. Ana, querida, deve estar se perguntando como consegui orquestrar essa coincidência. Simples. Meu sobrinho trabalha na manutenção da Azul. Família é tudo, não concorda? Ana fechou os olhos, entendendo a extensão da armadilha. Ele instalou dispositivos durante revisão técnica, por isso os sistemas estão respondendo erraticamente. Victor continuou pelo interfone. 2 anos de preparação, Ana. Estudei suas rotinas, seus voos, esperei a oportunidade perfeita. E que perfeição! Você e seu ex-marido machista juntos no mesmo avião. Ana percebeu que não era coincidência nem sorte. Era vingança cuidadosamente calculada. Minutos depois, Victor apareceu na entrada da cabine. 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, porte militar ainda imponente apesar da idade. Trazia um smartphone conectado a pequeno dispositivo eletrônico. Posso entrar? Tenho informações relevantes sobre a situação atual. Não esperou permissão. Ana se levantou instintivamente, mas pernas tremiam. Victor, saia daqui. Você está cometendo crime federal. Crime? Victor sorriu com frieza calculada. Prefiro chamar de justiça. Justiça atrasada. Mostrou o aparelho. Este dispositivo me permite interferir nos sistemas que meu sobrinho modificou durante manutenção. Roberto tentou intervir. Escuta, resolve suas diferenças em terra. Diferenças? Victor riu baixo, som sem humor. Roberto, sua ex-esposa destruiu 20 anos da minha carreira com denúncias falsas. Separou minha família. Me fez perder tudo. Ana forçou voz firme. As denúncias não eram falsas, Victor. Você vendia informações militares. Eu complementava salário miserável. Victor se aproximou perigosamente. Mas vocês, militares éticos, nunca entenderam o mundo real. O avião inclinou ligeiramente. Victor havia mexido no dispositivo como demonstração de poder. Foi só uma amostra, disse calmamente. Posso fazer muito pior. Ana percebeu que estava diante de antagonista muito mais perigoso que imaginara. Victor não era louco explosivo. Era estrategista frio que planejava cada movimento há anos. O que você quer? Ela perguntou. Simples. Victor se encostou na parede, posição relaxada de quem controla a situação. Quero que admita publicamente que mulheres são incompetentes para a liderança militar, que suas denúncias contra mim foram motivadas por inveja feminista. Nunca vou fazer isso. Não? Victor mexeu novamente no aparelho. O avião balançou violentamente por 5 segundos, depois se estabilizou. Gritos ecoaram da cabine de passageiros. Roberto segurou os controles com força. Ana, ele tem controle real. Parcial, Victor corrigiu. Posso causar instabilidade, turbulência severa, algumas falhas interessantes. Não posso derrubar o avião imediatamente. Onde estaria a diversão nisso? Ana entendeu a crueldade do plano. Victor não queria matá-la rapidamente. Queria quebrá-la psicologicamente, forçá-la a se humilhar publicamente antes de decidir o destino de todos. Tem 200 pessoas inocentes aqui, Victor. Inocentes? Victor sorriu friamente. Ana, você escolheu ser heroína. Heróis têm que fazer escolhas difíceis, salvar seu orgulho ou salvar vidas. Ele saiu da cabine, deixando Ana e Roberto sozinhos com o peso da ameaça. Ana tentou se concentrar nos controles, mas as mãos tremiam incontrolavelmente. Cada movimento do avião agora parecia ameaça potencial de Victor. Ana, Roberto disse baixinho, você consegue pilotar assim? Não sei. Honestidade brutal. Ele está mexendo com minha cabeça igual você fez durante 10 anos. Roberto baixou os olhos constrangido. Ana, eu nunca quis... Quis o quê?
Me destroçar psicologicamente, fazer eu duvidar de cada decisão minha? Ana se virou para ele, anos de dor vazando na voz. Roberto, durante uma década você disse que eu era emocional demais, instável demais, inadequada demais para comandar. Agora preciso comandar sob pressão extrema. Pelo interfone, Victor começou sua guerra psicológica sistemática. Senhores passageiros, quero apresentá-los à pessoa que está tentando salvar suas vidas. Major Ana Santos, conhecida na Força Aérea por ser problemática. Murmúrios preocupados ecoaram da cabine. Ana sempre priorizou ambição pessoal sobre bem-estar da equipe. Por isso, a própria filha a rejeitou. Nem a família confia nela. Ana sentiu punhalada no peito. Laura, sua filha, que mal lhe dirigia a palavra há anos. Roberto viu o impacto devastador. Ana não escuta. Como não escutar? Ele está falando a verdade. Ana explodiu, anos de autoestima destruída vindo à tona. Laura realmente me rejeitou. Você realmente disse que eu era instável. Talvez vocês estejam certos. Você não é instável. Não sou. Então por que estou tremendo? Por que não consigo me concentrar? Ana olhou para as próprias mãos trêmulas. Victor está certo. Sob pressão real, mulheres desmoronam. A voz de Victor voltou, agora dirigida diretamente a ela através do interfone da cabine. Ana, está vendo como é fácil te quebrar? Isso é o que acontece quando mulher tenta fazer trabalho de homem. Na primeira dificuldade real, o emocional toma conta. Ana começou a acreditar. Talvez todos estivessem certos sobre ela sempre ter sido inadequada. Admite sua incompetência e eu facilito o pouso. Continue sendo teimosa e todos morrem por sua causa. Por um momento terrível, Ana considerou ceder. Roberto observava Ana desmoronando e sentiu algo que não experimentava há anos: remorso genuíno. Durante o casamento, ele havia plantado exatamente essas dúvidas na mente dela. Ana, disse suavemente, posso te contar uma coisa? Ela olhou para ele, olhos vidrados de lágrimas contidas. Você lembra da Operação Amazônia Verde? 2018? Roberto, agora não é hora. Escuta, 2 pilotos abatidos na selva, tempestade tropical, sem visibilidade. Você voou 8 horas seguidas, guiada só por coordenadas de rádio. Roberto pausou, forçando-se a falar a verdade. Encontrou os caras, pousou numa clareira que eu jamais tentaria, salvou 2 vidas. Ana se lembrava. Uma das missões mais difíceis de sua carreira. Sabe o que senti naquele dia? Inveja pura. Roberto baixou a voz. Porque você fez algo que eu nunca conseguiria. Por isso eu te diminuía, Ana. Porque tinha medo de aceitar que você era superior. Roberto, Victor está fazendo a mesma coisa, te destruindo psicologicamente porque sabe que você é melhor que ele. Roberto se aproximou. Mas desta vez eu não vou deixar acontecer. Victor voltou à cabine neste momento, confiante e sorridente. Como está nossa heroína, pronta para admitir a realidade? Roberto se colocou entre Victor e Ana. A única realidade aqui é que você é criminoso covarde. Victor riu. Roberto defendendo a ex-esposa, tocante. Não estou defendendo minha ex-esposa. Roberto olhou diretamente para Ana. Estou defendendo a melhor piloto que já conheci na vida. Ana ficou surpresa pela admissão pública. Victor perdeu um pouco do sorriso confiante. Muito bonito, mas eu ainda controlo a situação. Controla? Ana se levantou, algo mudando em sua postura. Victor, posso te fazer pergunta técnica? O quê? Como exatamente você está interferindo nos sistemas hidráulicos? Victor hesitou por fração de segundo. Dispositivos eletrônicos. De que tipo? Onde instalados? Como alimentados? Não é da sua, porque se você realmente controlasse tudo, Ana interrompeu, voz ganhando força pela primeira vez, já teria derrubado o avião, não precisaria de teatro psicológico. O sorriso de Victor vacilou. Ana continuou. Você pode causar instabilidade e interferência, mas não tem controle total. Por isso precisa me quebrar mentalmente.
porque sabe que posso pilotar apesar das suas sabotagens. Victor tentou recuperar a autoridade mexendo no dispositivo. O avião balançou, mas Ana compensou com movimentos precisos, mantendo o controle. Impressionante, murmurou o copiloto. Como você antecipou? 18 anos lendo padrões de voo. Ana respondeu, concentrada nos instrumentos. Victor pode interferir, mas não pode interferir no meu conhecimento. Ela começou a trabalhar metodicamente, isolando sistemas comprometidos, roteando controles por backups secundários. Era como cirurgia delicada em pleno voo. Roberto observava fascinado. Nunca te vi pilotar com essa confiança, porque você nunca me deixou mostrar do que sou capaz. Ana não tirou olhos dos controles. Sempre me dizia para ter cuidado, não arriscar, deixar você assumir as partes difíceis. Victor tentou nova interferência. Ana antecipou e compensou perfeitamente. Como você conseguiu prever? Victor perguntou, pela primeira vez parecendo genuinamente surpreso. Porque estudei seu histórico militar durante anos, quando investigava corrupção. Conheço suas táticas, seus padrões de pensamento. Ana se virou para ele com um sorriso confiante. Victor, você sempre subestimou mulheres. É seu maior ponto fraco. Isso não acabou. Acabou sim. Ana voltou aos controles com autoridade renovada. Vou pousar este avião apesar das suas interferências. E quando pousarmos, você vai explicar para a Polícia Federal como sabotou o voo civil. Victor saiu da cabine visivelmente abalado pela primeira vez. Ana anunciou pelo interfone. Senhores passageiros, aqui é Major Ana Santos. Temos situação sob controle. Preparem-se para a aproximação no Rio em 15 minutos. Aplausos ecoaram da cabine de passageiros. Roberto olhou para Ana com algo que nunca demonstrara durante casamento. Respeito genuíno, misturado com admiração. Ana, eu queria pedir desculpa por tudo, por todos os anos. Depois a gente conversa sobre isso, ela disse, focada na descida. Agora preciso pousar este avião e manter 200 famílias vivas. Mas no fundo da mente, Ana sabia que Victor não desistiria facilmente. Homens como ele sempre guardavam última cartada para quando se sentiam encurralados. E ela estava certa. Nos assentos da cabine de passageiros, Victor observava sua derrota iminente com raiva crescente. Se não conseguisse quebrar Ana psicologicamente, partiria para a alternativa mais drástica. A verdadeira guerra ainda estava por começar. Ana iniciou os procedimentos de descida, mas algo estava fundamentalmente errado. Os controles respondiam como se lutassem contra ela, exigindo força dobrada para cada ajuste. Sistema hidráulico funcionando com apenas 40% da capacidade. Relatou para Roberto, suor começando a descer pela testa. Victor ainda está interferindo ativamente. Consegue pousar assim? Perguntou Roberto, voz tensa. Vou ter que fazer descida íngreme de emergência, 15 graus além do protocolo normal. Ana calculou rapidamente. Vai ser desconfortável, mas é a única forma de manter controle com sistemas comprometidos. Ela anunciou pelo interfone. Senhores passageiros, faremos descida de emergência. Cintos apertados, posição de segurança. Mantenham calma. Ana inclinou o avião numa descida acentuada, que fez passageiros gritarem. O Boeing mergulhou através das nuvens como águia ferida, perdendo altitude rapidamente, mas sob controle preciso. Pelo interfone, Victor interferiu com um tom frio. Ana está arriscando vidas desnecessariamente. Admita sua incompetência e facilito tudo. Ana desligou comunicação interna. Precisava de concentração absoluta. A descida exigia equilíbrio perfeito. Íngreme o suficiente para compensar falhas dos sistemas, mas não tanto que perdesse sustentação. Um grau errado e 200 pessoas morreriam. 6.000 pés, Roberto informou, acompanhando instrumentos com admiração crescente. 4.000, 3.000, pista do galeão à vista. Ana começou a nivelar o avião quando descobriu o problema final. Roberto, trem de pouso não está respondendo. Roberto verificou instrumentos, rosto empalidecendo.
Sistema pneumático comprometido. Rodas não descem. Victor sabotou também isso. Ana olhou pela janela. Pista brilhando úmida da chuva. Vamos ter que fazer pouso de barriga em condições adversas. O copiloto engoliu seco. Em pista molhada. O atrito pode causar explosão. Ana estudou a situação. Pouso de barriga já era extremamente perigoso. Com pista molhada, chances de sobrevivência eram mínimas. Tenho ideia, disse finalmente. Vou usar máxima potência dos motores durante contato, criar sustentação artificial, tocar solo suavemente como pluma, usar fuselagem como trenó controlado. Era técnica que só funcionaria com precisão cirúrgica e timing perfeito. Ana alinhou com pista, controlando velocidade de aproximação meticulosamente. O avião beijou o asfalto com suavidade impossível, deslizando sobre metal da fuselagem em cascata de faíscas douradas. Não houve explosão. Atrito diminuiu gradualmente até parada completa. Silêncio. Depois, explosão de aplausos da cabine. Ana, Roberto murmurou. Isso foi sobrenatural. Mas antes que pudessem celebrar, Victor apareceu na porta da cabine. Desta vez, postura era diferente, mais desesperada, menos controlada. Muito impressionante, disse, mas voz tremia ligeiramente. Pena que ainda não acabou. Victor entrou na cabine segurando não mais o smartphone, mas algo muito pior. Um detonador manual pequeno e preto. Vocês realmente acharam que era só interferência eletrônica? Perguntou, sorrindo sem alegria. 2 anos de preparação, Ana. Eu não ia deixar nada ao acaso. Ana sentiu sangue gelar. O que você fez? Explosivos convencionais instalados estrategicamente na cabine de passageiros. 5 dispositivos pequenos, mas suficientes para... Victor pausou dramaticamente. Resolver definitivamente meu problema com você. Roberto tentou se aproximar. Victor, o avião já pousou. Pessoas podem sair. Não podem. Victor mostrou o detonador. Portinholas de emergência também foram sabotadas. Ninguém sai até eu decidir. Ana percebeu a genialidade cruel do plano. Victor não queria apenas matá-la. Queria forçá-la a se humilhar publicamente enquanto 200 pessoas assistiam. Depois, explodir tudo mesmo assim. O que você quer? Ana perguntou, embora já soubesse. Anúncio público pelo interfone. Admitindo que mulheres são inadequadas para comando militar, que suas denúncias contra mim foram falsas, que você sempre foi fraude. E se eu fizer isso? Victor sorriu cruelmente. Eu explodo tudo do mesmo jeito. Mas pelo menos você morre sabendo que o mundo inteiro ouviu a verdade sobre você. Era a armadilha perfeita. Humilhação seguida de morte garantida. Victor, Ana disse calmamente. Posso te fazer uma pergunta pessoal antes de decidir? Não temos tempo para... É sobre Helena, sua ex-esposa. Victor parou, expressão mudando instantaneamente. Ana continuou. Ela era competente no trabalho dela? Isso não importa. Importa sim. Helena era boa enfermeira? Ela era uma das melhores do hospital. Victor admitiu relutantemente. E você respeitava isso? Claro, ela salvava vidas todos os dias. Ana se aproximou um passo. Mas quando denunciei você, Helena te deixou. Por quê? Victor ficou desconfortável. Ela não entendeu minha situação. Ou entendeu perfeitamente. Ana deu outro passo. Victor, Helena me procurou depois do seu julgamento militar. Isso é mentira. Não é. Ela me agradeceu por denunciar você. Disse que estava aliviada porque finalmente alguém teve coragem de fazer o certo. Victor começou a tremer. Helena nunca disse isso. Disse. E também me contou algo que nunca esqueci. Ana olhou diretamente nos olhos dele. Que você era bom homem, que fez escolhas ruins, que ela ainda te amava, mas não conseguia mais te respeitar. A mão de Victor com o detonador começou a vacilar. Roberto observava fascinado, enquanto Ana desarmava Victor psicologicamente com precisão cirúrgica. Ela não estava usando força ou autoridade, estava usando empatia como bisturi, cortando direto na ferida emocional real. Victor,
Ana continuou suavemente. Helena não te deixou porque você foi descoberto. Te deixou porque você nunca assumiu responsabilidade pelos próprios atos. Para de falar dela. Até hoje você culpa outros. Me culpa, culpa sistema, culpa Helena por ter te abandonado. Mas nunca se perguntou, o que eu fiz errado? Victor baixou ligeiramente o detonador, lágrimas começando a formar nos olhos. Sabe qual é a diferença entre nós? Ana se aproximou mais. Quando cometo erros, assumo. Quando machuquei minha família, priorizando carreira, assumi. Quando falhei como mãe, assumi. Isso não justifica. Você vendeu segredos militares, Victor. 6 soldados morreram em emboscadas que só foram possíveis porque você revelou rotas de patrulha. Ana pausou. Eu não arruinei sua carreira. Você arruinou quando escolheu dinheiro sobre vidas dos próprios homens. Roberto viu o momento exato em que Victor quebrou. Os ombros caíram, o detonador tremeu na mão. Eu não queria que ninguém morresse, Victor sussurrou, mas sabia que poderia acontecer. E escolheu o dinheiro mesmo assim. Ana estendeu a mão. Victor, ainda dá tempo de fazer uma coisa certa. Por um momento longo, Victor olhou para o detonador, depois para Ana, depois para as janelas onde via bombeiros e equipes de resgate cercando o avião. Se eu desarmar isso, ele disse lentamente, vou passar o resto da vida na prisão. Vai, mas vai morrer sendo lembrado como o homem que salvou 200 pessoas no final, não como terrorista que matou inocentes. Roberto assistia em silêncio, impressionado com a capacidade de Ana de encontrar humanidade mesmo no pior antagonista. Victor olhou uma última vez para o detonador. Depois, com um movimento deliberado, removeu as baterias e jogou tudo no chão. Pronto, disse simplesmente. Explosivos desativados. Ana suspirou aliviada. Obrigada, Victor. Não me agradece. Victor se dirigiu à saída da cabine. Só, quando contarem essa história, lembrem que eu não era sempre assim. Helena confirmaria, se ainda falasse comigo. Antes de sair, Victor se virou para Ana uma última vez. Ana, você sempre foi melhor piloto que eu. E melhor pessoa. Desculpa ter levado tanto tempo para admitir. Victor saiu da cabine e se dirigiu diretamente aos agentes da Polícia Federal que haviam embarcado. Entregou-se sem resistência, explicando localização de todos os explosivos. Ana e Roberto saíram do avião para encontrar um aeroporto em alvoroço. Dezenas de viaturas, jornalistas, famílias desesperadas esperando notícias. Major Santos! Gritaram repórteres. Como se sente após salvar 200 vidas? Ana hesitou, não acostumada com a atenção pública. Só fiz o que qualquer piloto faria. Mas a senhora não estava na ativa há 5 anos, insistiu uma repórter. Roberto se aproximou do microfone. Ana Santos nunca deixou de ser piloto. Ela apenas se escondeu de quem realmente era. Ana olhou para ele surpresa. E eu tenho culpa nisso, Roberto continuou. Durante nosso casamento, tentei diminuí-la porque tinha medo de aceitar que ela era superior a mim em tudo que realmente importava. As câmeras focaram em Ana. É verdade isso, Major? Relacionamentos são complicados, Ana disse diplomaticamente. O importante é que hoje 200 famílias vão para casa em segurança. Um oficial se aproximou. Major Santos, há interesse do Ministério da Defesa em conversar sobre possível retorno à ativa. Preciso conversar com minha filha primeiro, Ana respondeu. No fundo, uma pergunta a aterrorizava. Laura havia assistido tudo na TV? E se sim, como se sentia sobre mãe que sempre rejeitara estar nos noticiários como heroína nacional? Sua resposta chegou na forma de toque do celular. Número do Rio de Janeiro que ela conhecia de memória, mas que não ligava há 2 anos. Ana, disse Roberto, notando sua hesitação. É Laura, Ana murmurou, olhando para o telefone tocando. Minha filha está ligando. Roberto assentiu encorajadoramente. Atende. Ana respirou fundo e tocou a tela verde. Alô? Mãe? A voz de Laura soou hesitante, mas não hostil. Eu vi na TV. Todo mundo está falando do que você fez. Ana sentiu lágrimas nos olhos. Laura, filha, como você está?
Confusa, Laura admitiu, mas orgulhosa também. Mãe, posso te ver? Temos muito que conversar. Ana olhou para Roberto, que sorriu e acenou positivamente. Claro, filha, quando você quiser. Agora. Estou aqui no aeroporto. Ana quase deixou o telefone cair. Você está aqui. Saí correndo de casa quando vi na TV que você estava em perigo. Dirigi 3 horas para chegar a tempo. Ana começou a chorar de alívio e alegria. Onde você está? Saguão de desembarque, te esperando. Ana desligou e olhou para Roberto. Ela veio. Laura realmente veio. Vai, Roberto disse suavemente. Vai encontrar sua filha. Vocês têm 5 anos para recuperar. Ana assentiu e se dirigiu para dentro do aeroporto, coração batendo mais forte que durante toda a emergência do voo. A verdadeira prova ainda estava por vir. Descobrir se era possível reconstruir um amor que ela achava ter perdido para sempre. Ana encontrou Laura no saguão do aeroporto, sentada sozinha numa fileira de cadeiras de plástico. Aos 20 anos, a filha havia se tornado uma jovem adulta linda, cabelos castanhos até os ombros, olhos inteligentes como os da mãe, mas com expressão cautelosa que quebrou o coração de Ana. Laura! Ana se aproximou hesitante. A moça se levantou rapidamente. Por um momento ficaram se observando, medindo a distância emocional de 2 anos sem contato real. Mãe! Laura deu um passo à frente, depois parou. Eu não sei como fazer isso. Fazer o quê? Falar com você depois de tudo que aconteceu entre a gente. Laura mexeu nervosamente na bolsa. Não sei se dou um abraço, se peço desculpa, se grito com você ou o quê. Ana apreciou a honestidade brutal. Podemos começar sentando? Elas se acomodaram lado a lado, mantendo distância respeitosa. Ana notou que Laura cheirava a perfume caro e trazia livros de engenharia na bolsa. Estava crescendo, construindo vida própria. Então, Laura começou, olhando para as próprias mãos. Vi você na televisão salvando todo mundo. E como se sentiu? Laura demorou para responder. Orgulhosa, mas também brava. Brava! Porque durante anos papai me disse que você era obsessiva com o trabalho, que escolhia carreira ao invés da gente. Laura finalmente olhou para Ana. Mas vendo hoje, mãe, você realmente salvava pessoas, né? Ana assentiu. Então por que você nunca me contou direito? Porque sempre parecia que você estava fugindo de casa para brincar de avião. A pergunta doeu porque tinha verdade misturada com incompreensão. Laura, eu tentei explicar várias vezes, mas você estava brava comigo. Eu estava brava porque papai ficava enchendo minha cabeça. Laura explodiu. Anos de confusão vazando. Ele dizia que você me amava menos que seus aviões, que se realmente se importasse, largaria tudo para ficar em casa. Ana sentiu familiar aperto no peito. E você acreditou nele? Eu tinha 15 anos. Claro que acreditei. Laura pausou, respirando fundo. Mãe, papai me contou umas coisas hoje, sobre como ele te tratava. É verdade que você ligava toda semana e ele não passava as ligações? É verdade. Silêncio pesado. Por que você nunca insistiu mais? Por que não brigou por mim? Ana sentiu como soco no estômago. Porque você parecia me odiar tanto que achei que seria melhor te deixar em paz. Melhor para quem? Laura perguntou com dureza de jovem adulta. Para você ou para mim? A pergunta cortou o fundo. Provavelmente para mim, porque doía demais ser rejeitada por você. Laura ficou surpresa pela admissão. Pelo menos você é honesta. Elas ficaram em silêncio por vários minutos, processando anos de mágoa e mal-entendidos. Mãe, Laura disse finalmente, posso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém? Claro. Eu chorava todo aniversário porque você não estava lá. Todo Natal, toda formatura. Laura baixou a voz. Mas era orgulhosa demais para admitir que sentia sua falta. Ana sentiu lágrimas nos olhos. Eu também sentia sua falta todos os dias. Então por que não fez nada? Por que aceitou quando escolhi ficar com papai? Porque achei que você ficaria melhor sem mim. Papai dizia que eu era egoísta, que estava atrapalhando sua felicidade. Mãe!
Laura se virou completamente para ela. Eu não estava feliz, estava confusa e magoada. Ana olhou para a filha, jovem e inteligente, que estava sendo brutalmente honesta sobre próprios sentimentos e erros. Laura, você quer tentar de novo? Ser mãe e filha? Eu quero, mas não da maneira que era antes. Como assim? Não quero você fingindo que é mãe perfeita, ou eu fingindo que sou filha perfeita. Quero a gente sendo honesta sobre nossos defeitos. Laura pausou. Você sempre foi meio obsessiva com o trabalho. E eu sempre fui meio teimosa e dramática. Ana riu pela primeira vez na conversa. Você puxou a teimosia. De você ou do papai? De mim, definitivamente. Laura sorriu timidamente. Então, podemos tentar aos poucos? Sem pressa, sem pressão? O que isso significa na prática? Significa que vou parar de ficar brava porque você escolheu ser piloto. E você vai parar de se sentir culpada por ter seguido sua vocação. Laura hesitou. Mãe, vendo você hoje, eu entendi uma coisa. O quê? Você não escolheu aviões ao invés de mim, você escolheu ser quem realmente é. E é isso que eu quero aprender a fazer também. Ana estendeu a mão. Laura apertou. Temos um acordo, mas com uma condição, Ana disse. Qual? Me conta sobre sua vida. Faculdade, namorado, planos. Quero conhecer quem você se tornou. Laura sorriu genuinamente pela primeira vez. Posso começar falando do Gustavo? Ele é meio nerd, mas muito legal. Acho que você vai gostar. 2 meses depois, Ana estava numa sala de reunião do Ministério da Defesa em Brasília. Depois de muito pensar, havia decidido não voltar à FAB como militar ativa. O processo seria longo e burocrático demais. Em vez disso, aceitou proposta para trabalhar como consultora civil em segurança de aviação. Major Santos, disse o brigadeiro responsável, queremos desenvolver novos protocolos baseados em sua experiência com o voo 36247, procedimentos para lidar com sabotagem interna. E seria trabalho meio período? Ana perguntou. Pode ser. Por quê? Porque estou reconstruindo o relacionamento com minha filha, e desta vez ela é prioridade. O brigadeiro sorriu. Entendemos perfeitamente. Família em primeiro lugar. Ana aceitou o cargo, mas com condição de trabalhar 3 dias por semana e morar no Rio, perto de Laura. Após reunião, Ana caminhou pela esplanada dos ministérios quando o celular tocou. Mãe, terminou a reunião? Terminei. Aceitei o emprego. Que bom! Mãe, posso te contar uma coisa? Sempre. Contei para os meus amigos da faculdade sobre você, sobre o que fez no avião. Laura pausou. Sabe o que uma menina falou? Caraca, Laura, sua mãe é tipo super-heroína. E eu respondi, é sim, sempre foi. Só demorei 20 anos para perceber. Ana sorriu, caminhando em direção ao pôr do sol. E como você se sente sobre ter mãe super-heroína, orgulhosa, mas principalmente feliz por ter mãe que finalmente se sente orgulhosa de si mesma? Como você soube que eu me sinto orgulhosa? Pela sua voz. Nos últimos 2 meses você fala diferente, mais firme, mais... Você... Ana parou de andar emocionada. Laura, obrigada por me dar uma segunda chance. Mãe, obrigada por me ensinar que nunca é tarde para admitir que estávamos erradas e tentar consertar. 6 meses depois, Ana estava no apartamento que alugara no Rio, a 20 minutos da faculdade de Laura. Era sábado à tarde e Laura havia trazido Gustavo para almoçar. Dona Ana, disse o namorado de Laura, rapaz simpático de óculos, posso fazer uma pergunta sobre aviação? Claro. Como é que alguém aprende a manter calma numa situação daquelas? Ana olhou para Laura, que sorria encorajadoramente. Na verdade, eu não mantive calma completamente. Estava apavorada. Sério? Gustavo pareceu surpreso. Heroísmo não é ausência de medo. É fazer o que precisa ser feito apesar do medo. Ana pausou. E sabe o que me deu mais medo? Não era morrer. Era a possibilidade de Laura descobrir pela TV que tinha mãe e nunca ter tido chance de me conhecer de verdade.
Laura pegou na mão da mãe. Bem, agora eu tô conhecendo. E o que você achou até agora? Que você é mais complicada do que eu imaginava quando era adolescente, mas também mais interessante. Laura sorriu. Mãe, posso te contar uma coisa? Claro. Às vezes, quando estou estudando engenharia, pensando em projetos difíceis, me lembro de você pilotando aquele avião. E penso, se minha mãe consegue salvar 200 pessoas, eu consigo calcular essa estrutura. Ana sentiu lágrimas de orgulho. Você usa minha história para se inspirar? Todo dia. E sabe por quê? Laura olhou diretamente para Ana. Porque finalmente entendi que ter mãe extraordinária não significa que ela me ama menos. Significa que ela pode me ensinar a ser extraordinária também. Gustavo observava a conversa com sorriso. Vocês duas são bem parecidas, sabiam? Como assim? Perguntaram Ana e Laura ao mesmo tempo. As duas são teimosas, inteligentes e não desistem quando acreditam em alguma coisa. Ana e Laura se olharam e riram. É, disse Ana, acho que algumas coisas são genéticas mesmo. Mas sabe o que mais é genético? Laura perguntou. O quê? A capacidade de admitir quando estamos erradas e tentar consertar. Laura apertou a mão da mãe. Obrigada por me ensinar isso. Ana olhou para Laura. Jovem e inteligente, honesta sobre próprios defeitos, disposta a reconstruir pontes que ela mesma havia queimado. Olhou para Gustavo, que tratava sua filha com carinho e respeito. Olhou para apartamento simples, mas aconchegante, que construíra perto da filha. Não era vida perfeita. Ainda havia dias difíceis. Algumas conversas ainda eram tensas. Relacionamento com Roberto continuava complicado, embora respeitoso. Victor estava cumprindo pena, mas enviara carta pedindo desculpas. Mas pela primeira vez em anos, Ana Santos se sentia completa. Não como ex-major da FAB, não como heroína nacional, não como vítima de relacionamento abusivo. Como mulher que cometera erros, assumira responsabilidade e escolhera lutar pelos relacionamentos que importavam. Como mãe que aprendera que amar não significa abdicar de quem você é. Como pessoa que descobrira que nunca é tarde demais para recomeçar. Ana Santos havia tentado desaparecer, mas nasceu para ser encontrada. Tentara se esconder, mas fora feita para brilhar. E enquanto preparava café para Laura e Gustavo, ouvindo-os rindo na sala, soube que havia feito as escolhas certas. O mundo precisava de quem ela realmente era. E finalmente ela estava confortável sendo essa pessoa sem pedir desculpas a ninguém. Gostou dessa história? Inscreva-se no canal, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Até a próxima!